Boa noite. Quem tá por aí para nós começarmos a nossa aula sobre esporotricose? Vou só colocar aqui no outro telefone para eu ver retorno. Não consigo ver retorno de vocês aqui no YouTube. Boa noite, Ju. Eu só vou ver meu retorno aqui no outro telefone. E nós vamos começar neste exato instante. Me atrasei um pouquinho. Vamos falar sobre esporotricose. Quem já ouviu falar de esporotricose, gente? Me conte aí. Quem já ouviu falar, hoje eu vou trazer umas imagens, mas são poucas, tá? Porque não são imagens muito interessantes de se ver. São imagens assim meio dramáticas. Se eu só colocar no outro telefone aqui para eu ter o retorno, para eu saber se está realmente saindo ou não o som. Porque aqui está chovendo. E vamos ver até quando vai dar. Fiquei sabendo também que a nossa rede de Instagram agora diminuiu novamente as lives, então com 50 minutos cravados eu tenho que ficar esperta e finalizar, porque senão eu posso ter minha live caindo no final, beleza? Essa aula já tá pronta, tem uns diazinhos, já era pra ter trago pra vocês e eu não conseguia trazer antes. Não tá da melhor forma não, mas tudo bem. Quem já ouviu falar de esporotricose aí? Quem sabe o que é esporotricose? Me conta aí, quero bater um papo com vocês por aqui. Entendeu? Boa noite, Ju, que tá aqui na outra rede aqui, vizinha aqui. Quem já ouviu falar de esporotricose, gente? Aí vai variando, né? Tá dando uns bugzinhos na nossa rede. Aí eu fico com uma voz assim, parecendo grossona. Boa noite, Luiz. Tá? Bem, eu vou falar pra vocês o que é que eu vou falar um pouquinho sobre a esporotricose pra vocês, tá? Vou falar um pouquinho compreendendo o que ela é, a questão de prevenção dela, tá? Diagnóstico e tratamento. E isso é algumas coisas de um material que eu fiz, que depois no final eu vou trazer aqui pra vocês, ok? Ó, a Casinha não sabe o que é. Olha que engraçado, Casinha. Muitas pessoas que têm cães nem sabem às vezes que essa doença existe. E ela existe, até tem uma foto aqui. Eu vou trazer essa foto. E às vezes ela aparece no cachorro assim, ó. Só assim, uma única... Engraçado que esse cachorro tá até parecendo com o lobão, mas não é o lobão. Uma única ferida, assim, superficial, que ela não aumenta, que ela também às vezes não diminui, que ela não sangra e fica assim, tá? Ju também falou que não sabe o que é por aí, né? E o que acontece? Como eu gosto de brincar, vocês perderam uma aula do chá comigo, daquelas 100 aulas, 100 lives. Eu acho que foram umas 100 que eu dei seguidas aqui pra vocês aqui. Por que eu tô dizendo pra vocês? Porque eu cheguei a fazer uma lá, explicando sobre isso daqui. E como isso é uma coisa que acontece e passa desapercebido, e o foco sempre é muito grande para os gatos, né? Porque as situações com os gatos, elas são muito drásticas, muito fortes e muito... Depois eu vou passar algumas poucas imagens aqui. Eu já tratei cães com esporotricose, não foi um só, tá? E é um tratamento muito fácil e simples. E como eu sempre falo com vocês, né? Tudo que é prevenido, vocês conseguem fazer e resolver rapidamente, com facilidade. A outra, Ju, também na outra plataforma, também falou que não sabe, mas vocês vão ver. Lá no Instagram tem imagens. Depois a aula, só estou explicando aqui, tá, gente? Na outra rede que eu coloquei no ar. A aula que tá lá, depois eu vou trazer ela gravada pra cá, tá? Então, só pra explicar quem tá por aqui nessa aula, que aqui eu não consigo trazer as imagens que eu trago lá. Eu não consigo ter esse nível de tecnologia ainda, mas depois eu vou subir a aula direitinho pra cá. Então, se for no Instagram lá, vocês vão conseguir ver a imagem, ok? E tá com o mesmo nome lá na plataforma. Então, vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Todo mundo sempre pensa muito na doença voltada para os gatos, principalmente aqui na região sudeste. O estado do Rio de Janeiro e a capital, então, é extremamente uma região com um número altíssimo de gatos com a doença, tá? Eu vou trazer uma ordem muito certa de informações, tudo meio fora de ordem aqui nessa aula, mas o objetivo é trazer insights para vocês. E uma coisa que eu tenho que falar para vocês é isso aqui, ó. É uma doença que é uma zoonose. Isso eu já expliquei pra vocês aqui, quem me segue. Até quem não me segue e estiver caindo aqui de paraquedas. Só tô olhando já as minhas coisas aqui. Com certeza pode, talvez, me dizer o que é. Quem sabe o que é uma zoonose? Quem sabe o que é uma zoonose?
conta aí pra mim. Ou então, se ninguém souber, fala assim, não sei também não. A coisa mais importante que tem, eu sempre falo muito, quem é aluna do GME, quem me acompanha há mais tempo já sabe, não existe resposta idiota. Resposta idiota é aquela que não é dita, tá? Então, só isso que eu quero dizer pra vocês. E nem pergunta também idiota. Idiota é aquela que não é feita. Por que eu tô te dizendo isso? Porque você só tem a capacidade de aprender na hora que vocês falam algo. Aí, ó, parabéns pra Ju e pro Luiz aí, ó, que transmite para os seres humanos. Pois é. A esporotricose é uma doença assim, isso é a mão de uma pessoa numa reportagem que eu peguei na internet, tá? Eu tirei o fundo para não ter problema, né? E que simplesmente dá umas feridinhas assim. Eu já tive esporotricose e eu digo para vocês, isso é péssimo. Coça até mandar parar. Gente, quer ver um negócio que coça? Mas coça. E é engraçado que isso é um pouco relativo. Nos animais, os gatos também coçam muito. Mas os cães que eu já tratei, não, tá? Os cães que eu já tratei, igual aquela feridinha que eu mostrei pra vocês inicialmente, aquela coisa assim, discretinha. Ela não espalha como espalha num gato que pipoca, né, um monte de uma vez e vai se espalhando. Ela é bem discreta, às vezes num lugar, na cabeça, às vezes aparece como se fosse uma verruguinha, como se fosse uma coisa, um nódulozinho minúsculo ali. Essa foi até uma das formas que chegou pra mim no consultório, o animalzinho no nariz, como se fosse, é câncer. Não, não era câncer, era esporo. E eu tinha passado por um coleguinha de Marte que já estava falando que ia ter que amputar um pedaço do nariz do cachorro. Foi só tratar com a medicação e resolveu, tá? E a esporotricose é uma doença causada por fungo, gente, tá? E o que acontece? E esse fungo tem tudo quanto é lugar de uma forma geral, mas ele se concentra principalmente em matéria orgânica. Então, aqueles restos de folha que ficou encostada num canto lá e começou a apodrecer, tá? Num vaso de planta que a gente tem num cantinho da casa, ele lá pode ter. Então, são locais mais comuns, tá? E, normalmente, a pele íntegra, normalmente, a gente não tem problema de ir lá e pegar a esporotricose, tá? Ela não é uma coisa ativa na pele do animal. Mas, o gato que volta e meia briga, vai lá e aquela unha, por isso que a gente fala... Quem tem gato e aprende a cortar a unha do gato já facilita muito. Por quê? Porque tira aquele aspecto de agulha, né? E fica mais fácil a possibilidade de prevenção. Por quê? Aquela unha muito fininha que passa, se vai lá e machuca, a gente pode ter. Não dá pra ver não, mas eu tenho uma cicatriz bem grande aqui na mão aqui de gato, né? De arranhadura de gato. E o que acontece? Eu já tive esporo quando eu morei em Minas Gerais. E igual dessas feridinhas assim, apareceu assim, ó, no meu punho, depois apareceu mais uma. E fomos para o antifúngico para resolver, ok? Acho que todo mundo aqui é mãe de cachorro, né? Por isso que até às vezes vocês talvez não tenham conseguido ver. Muito comum. Da mesma forma, eu vou mostrar pra vocês duas feridinhas, uma outra feridinha em cachorro aqui, tá? Deixa eu ver o que eu posso falar pra vocês aqui. Vou mostrar uma de gato, né? Porque talvez por esse de gato aí vai ver. Mas elas não são bonitas não, tá, gente? Não assustem. Parece que o animalzinho tá com um tumor. Mas é isso mesmo, tá? Eu peguei uma mais suavezinha, tá? O animalzinho chega no consultório às vezes assim. Quem não sabe acha que o gato tá com câncer, como o pessoal fala. Tá morrendo e não tá morrendo. E ele tem chance de cura. E tem como curar sim, tá? Quais são os sintomas mais comuns quando acontece a situação da esporotricose nos cães e nos gatos, tá? É sempre a questão de uma ferida que não cicatriza. Mas da forma que eu falei pra vocês, em cão é aquela feridinha mais pequenininha, mais assim, bonitinha, mais tranquila. Vou trazer uma outra feridinha aqui que tem aqui de cachorro, porque as de gato elas são muito assim, feiosas. Essa aqui é muito característica em cachorro e ela passa desapercebido. Aí o que acontece? Muitas vezes a gente nem há necessidade da gente fazer totalmente um exame clínico de laboratório. Clínico não, né? Clínico já dá pra ver que eu vou explicar essa ferida pra vocês. A necessidade de fazer o exame do laboratório, porque ela é que a gente chama de uma ferida característica, tá? Essa aqui é bem interessante pra mostrar pra vocês, porque ela é uma ferida mais arredondada, é uma só, não tem milhões de quedas de pelo, o cachorro não se coça absurdamente, mas o cachorro às vezes fica um pouco mais quieto, às vezes ele começa a ter um pouco de perda de apetite, que é uma das coisas que acontece. Quando é os gatos, tem muito espirro, mesmo não acometendo a parte do narizinho, eles têm espirros de forma absurda, tá?
Às vezes o animalzinho pode ter febre. Às vezes não. Às vezes ele não tem nenhuma situação dessas, tá? E eles ficam, às vezes, mais lentos, mais, assim, quietos, parecendo... Eu vou dar um exemplo, tipo assim, que não tem muito a ver não, mas é pra vocês entenderem como que o animal de vocês ficam. Sabe quando você resolveu ir pra um rodízio de pizza e você consegue comer 3 pedaços, você comeu 12? Aí você chegou, você tá assim meio molenga, meio não quer muita coisa. Mas é essa sensação, aquela coisa arrastada que o animal fica o tempo todo, tá? De uma forma mais geral. Mas assim, se você for lá e colocou um agradinho na comida, ele vai bater e comer normal. Aí o que acontece? Passa-se desapercebido por quê? Vi só essa feridinha localizada na perninha, na parte de dentro, não vejo mais nada diferente. Se eu faço uma festa a mais, aí ele brinca um pouquinho, depois ele ficou quieto. E no cotidiano, às vezes, da pessoa de um trabalho, volta, vai, vem, né? Com uma vida mais corrida, principalmente quem não fica muito tempo em casa, passa desapercebido e a pessoa nem vai achar e nem vai saber que pode ser que isso seja uma esporotricose. Mas a ferida ela é muito característica, igual eu tô falando para vocês. Por quê nessa imagem? Porque simplesmente ela é uma ferida assim mais arredondada. Normalmente ela é assim, tá? Ela tem em volta dessa feridinha, ela é mais alta, ela é grossinha. E quando o ser humano também fica da mesma forma, tá? A do gato já é uma ferida mais úmida. Vocês viram que na foto, tem até mais uma outra que eu vou trazer pra vocês aqui, que ela fica uma coisa mais úmida, tá? Mas no caso dos cães, exceto aquela quando é no nariz, quando é na pelezinha assim, ela não fica mais úmida, tá? Ela passa batido e fica essa coisinha mais sequinha. No gato já fica assim mais cheio de crostinha e vai pipocando, como se fosse, imagina como se fosse, tivesse... O nome é esse, melhor forma mesmo. Vai pipocando, vai batendo, como se fosse tipo um brotinho. Igual como se fosse uma espinha, abre uma aqui, uma ali. E vai aumentando. Não é característico ficar dessa forma a esporotricose no cão, tá? No cão fica, eu falei pra vocês, é uma feridinha. Até pode abrir um pouco mais no decorrer do rosto. Tem algumas que aparecem assim. Mas é menos. É só quando passou muitos meses. Ela é muitas vezes, por que passa desapercebido muitas vezes pro dono? Porque ela não traz essa situação tão drástica na pele como acontece com o gato, tá? Então, passa mais desapercebido, ok? Deu pra entender, gente, alguma coisa que eu falei? Não deu? Pergunta. Porque eu já vou falar como é que ela é transmitida pra vocês. Que eu falei um pouco já de sintoma aí, como é que é o animal, em outro, expliquei um pouquinho que é o fungo. Gente, em falar em fungo, lembrei que aquele cogumelozinho que a gente come no almoço, lembra aquele queijo gorgonzola? Tudo aquilo é fungo, tá? Só que esses são funguinhos do bem, mas também temos funguinhos do mal. E também tem alguns lugares que faz pratos com um monte de fungo, né? Mas só que é o fungo grandão, que são os cogumelos. E eles são os do bem, eles são da mesma característica. Só que a questão da esporotricose é um fungo que nós não vemos a olho nu porque ele é microscópico, tá, gente? Vamos lá. Eu já falei pra vocês que é uma zoonose e é transmitido principalmente, né, por contato com essas matérias em decomposição. E como o gato é um bicho mais atípico, sobe no mato, fica deitado numa árvore lá escornado. Se tiver qualquer lugar, gato, por mais que pareça o que for, não, ele não é muito seletivo para entrar e estar em alguns lugares. Eu já tratei de um gatinho com esporotricose, por exemplo, que o animal pegou num apartamento. Sem outros animais que não ia em lugar nenhum, exceto no pet para tomar banho. E ficou aquela incógnita, né? Até que nós fomos à casa desse cliente, o que está acontecendo, quando eu trabalhava num pet lá no Rio de Janeiro. Fomos lá, falei assim, não, tem um negócio errado, o animal ele foi levado para banho e tosa, a gente foi diagnosticamos, também na casa não tem, mas não é possível, não é possível, não é possível. Aí nós pesquisamos e vimos que na areazinha que a mãe da pessoa tinha lá, né, tinha um vaso, não sei quantos anos, sabe aquele vasinho de anos no mesmo vasinho? E todo cheio de mofo, assim, por cima, você vê aquelas coisas encrostadas, igual fica, né, na chuva, assim, numa árvore, ou o que for. Ou seja, e o gatinho adorava deitar ali, né? Então, é ali que era a fonte de infecção. Aí nós tivemos que fazer alguns procedimentos, porque normalmente quando o animal, um cão ou um gato, ele mora numa casa com espaços externos, ou o que for, a gente não consegue fazer uma coisa tão focalizada como aconteceu com a situação desse animalzinho. Por quê? Num apartamento em que tem 4 vasos, então ficou fácil de diagnosticar o foco inicial de onde ele se contaminou. Caso contrário, a gente não consegue, tá?
Por exemplo, um golden que adora grama, e rola para lá, e rola para cá, e mexe na terra. Outros animais que ficam em lugares com lama e que brinca muito na água, tudo com terra. Um monte de árvore grande, todas as árvores muito grandes, nessa época, principalmente do ano, cai muita folha e chove. Fica aquelas folhas molhadas ali. Se ele vai lá e rola, o que for, tem chance depois dele ir lá, se ele tiver com algum machucadinho que for, depois ele pegar uma esporotricose? Sim e não. Como sim e não, que eu sempre falo pra vocês. Dependendo da situação, de que isso vai acontecer na questão da esporotricose. Dependendo da imunidade do animal. É uma coisa que eu sempre falo, a pandemia passou, mas o aprendizado para muita coisa eu acho que ajudou a esclarecer e a expandir a cabeça das pessoas para o que são coisas, que não são coisas, são seres microscópicos, né, mas eu estou chamando de coisa. O que são como as situações de se contaminar por seres microscópicos. Eu acho que as pessoas conseguiram ter um alerta, né, vou dizer assim, um despertar para entender que nós não estamos vendo, mas tem aqui milhões de bactérias, de vírus, de tudo, de fungo rolando no ar e em todos os lugares, né? Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas falam como que pega, porque as pessoas estão muito dentro do materialismo e acham que é assim, se não tá aqui, que eu não peguei, então não existe, né? Só acho que não existe, é só a tomada lá que você enfia o dedo e toma um choque, né? Vamos dizer assim. Ou a onda do Wi-Fi que chegando até o celular para pegar a internet. E não é bem assim, né? Então as pessoas tiveram uma excelente assim, lição para entender o que é isso. E a mesma coisa acontece com ele com os fungos. Então se eu vou passear com meu cachorro em parques, em lugares com muitas árvores, depois de 2, 3 dias de chuva, e aquela folha ali começa a apodrecer, ficar ali mais amoedinho, o que for, aquela coisa toda, são locais possíveis, sim, de eu ter o fungo, sim. E se o meu cachorro der uma passadinha ali, uma cheiradinha, se ele tiver uma feridinha junto com a imunidade baixa, ele pode pegar? Pode, sim. Boa noite, Maria Eduarda. Tá, Maria Eduarda tá na outra rede. Tá? Então fiquem atentos, porque as chances de ter problema, sim, ela é muito grande. Então, cuidado com passeios em locais muito úmidos, porque podem vir a ter problemas, tá? Outra coisa, estamos entrando na época fria do ano. Temos que ter cuidado redobrado com isso, porque a imunidade abaixa por conta da temperatura mais baixa, tá? Alguém conseguiu entender como é que transmite? Ficou difícil, não ficou? E a questão da imunidade baixa aí, às vezes algum lugarzinho que a gente machucou. Nossa, mas eu não tenho gato, eu não tenho nenhuma arranhadora. Beleza, mas vou dar um exemplo ridículo para vocês entenderem. Quando a gente pega um carrapato que pica a gente, tá? Quando o carrapato que pica o ser humano não é carrapato de cachorro, só por uma informação, mesmo não tendo nada a ver com o assunto. Que é o carrapato de cavalo. Que você vai lá e coça, que é o bichinho pra coçar, né? E coça, e dá uma feridinha ali no local. Bem minúscula, tá? O que acontece? Vou dar outro exemplo ridículo. Você passa a mão no rosto, a pessoa foi lá, tá com uma espinha, fez aquela brotoeja e feriu até sair sangue. Automaticamente ela abriu uma ferida na pele. E se eu não tenho nem gato, mas passa gato na parte externa da minha casa? Eu tenho uma árvore, já aconteceu isso, tá? Com uma cliente, que não era cliente, é bem dizer a verdade, né? Era uma moça que chegou até a mim, num pet shop, quando eu trabalhava na Ilha do Governador, que a moça falou assim, dona, eu preciso que a senhora me ajuda. Eu fui num médico e o médico falou que eu tô com esporotricose. Isso foi tendo uma comunidade no Rio. E ela virou e falou assim, e eu não sei onde eu peguei isso, que ele falou que pega isso de gato, eu não tenho gato. E aí é tipo essa situação mais ou menos que eu vou dar de exemplo pra você, se aconteceu com ela. O quê? A vizinha tem muitos gatos. E acontece, ou seja, mas os gatos frequentam de entrar na casa dela, da parte externa, onde tem planta, onde tem não sei o quê, onde ela tem horta. E o que acontece? Ou seja, naquela história de cuidar de espaços com terra na casa dela, em vai lá e tira uma coisa, uma matéria de composição, faz uma limpeza, o que for ali, ela pegou ali para os gatos passarem dentro do terreno dela. Tá? Ou seja, ela foi abençoada com a fatalidade da fatalidade. Abençoada entre aspas, né? Se alguém depois entra e tá falando que eu falei que é bom adoecer, não é isso? Óbvio, né? Vamos dizer, essa é metáfora, né? Igual outras que tem por aí do digníssimo, mas vamos voltar pro foco. Hoje eu ia falar um negócio aqui, deixa.
chuva tá engrossando, eu espero que minha live não caia, gente, por favor. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Essas coisas podem acontecer? Podem. Então, por exemplo, um gato visitar o espaço da minha casa, mesmo eu não ter o que for, é bom? Nunca, gente. Tá? Nem pro gato estar saindo fora da casa dele e nem pra casa de vocês ter visitas de gato, tá? Por quê? Porque não tem nenhum que eu possa falar assim, aquele que tem, aquele que não tem. E o exemplo que eu tava dando da espinha, essa pessoa tava lá limpando o que for, ela foi mexer em alguma coisa, depois ela passou a mão no rosto naquela ferida. Se a imunidade estiver baixa e dependendo da possibilidade de contaminação no que ela está mexendo, ela pode se contaminar, tá? É igual a história de muitas pessoas às vezes poderem se contaminar com giardia, só um gancho aqui, comendo folhas, né, de alface ou o que for, que não estiverem bem lavadas. Por isso que eu falo, cuidado com coisas cruas de folhas em self-services na rua, se vocês não têm um olhar clínico para aquilo lá, porque depois podem trazer problema. Além de diarreia e de outras coisas por outras bactérias, outras coisas, né? Tá bom? Deu para entender, gente, mais ou menos como é a questão de contaminação? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, que eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento. Se ninguém tá falando nada, eu tô indo pra frente, porque a questão até do horário, porque eu sei que eu não posso passar de 1 hora nessa live hoje, tá? A questão de tratamento... Ó, a Casinha falou, obrigada, Casinha. A questão de tratamento, o que acontece? Em cima de antifúngico, tá? E tem coisas suportes que a gente tem que fazer junto, tá? Obrigada por responder, Maria Eduarda. E o que acontece? Qual é o antifúngico que a gente tem de linha veterinária? Até hoje, por enquanto, é o ITL. A gente não tem outra marca no mercado, tá? A gente fica preso só à marca? Sim, infelizmente. Mas se vocês vão nos coleguinhas e ele não for de Marte, ele pode passar para vocês manipular. Ou então ele pode passar mesmo, o único que tem é isso mesmo. Deixa eu ver até quanto é que tá um ITL aqui agora, só para me ter uma ideia de valor. E... a gente pode fazer o de uso de humano, que é uma benção, né? Existe o itraconazol. Graças a Deus que existe o itraconazol de uso humano. Porque senão acho que a metade dos gatos iam morrer por falta de tratamento. Porque uma caixinha de ITL na internet hoje tá de 218 e o mais barato que eu vi aqui agora, R$161. E se eu ver um de uso humano aqui, na data de hoje... deixa eu ver aqui. Está por volta de R$40, talvez alguma coisa assim. Eu não consegui ver certinho aqui não, deixa eu ver. Aquele ali é manipulado, deixa eu ver. Não, gente, mais barato, R$37, né? Então, um tratamento que daria para o outro para 10 dias, dá para tratar um mês inteiro. É por isso que eu falo para vocês, que eu ensino vocês a gastar menos, né? E aí é uma diferença de 300%, né? Eu acho que é interessante, né? Aliás, que isso, gente? Eu tô fazendo conta errada. Eu mudei que não é muito mais, não é 150. É muito mais que isso a diferença. Eu vi até de 218. 218 para R$37, meu Jesus, é muito mais que isso. Mas vocês entenderam, né? Então, comparando os dois, é porque eu fechei uma página que abri sua outra direto e fiz a conta errada, tá? Mas o que eu tô querendo falar pra vocês? Não, é quase 4 a 5 vezes de diferença aqui, 300%, muito mais que isso, tá? E o que acontece é o seguinte, só que o único porém é que ele vem em cápsula, tá? Existe eficiência adequada do medicamento, né, o itraconazol de uso humano para tratar fungo nos cães e nos gatos? Sim, gente, a eficiência existe. Deixa eu tirar essa foto desse gato daqui, porque essa foto desse gato não tá muito interessante, que ela tá toda machucadona. Deixa eu colocar... deixa eu colocar a foto da pelezinha, do narizinho, que fica mais tranquilinho, né? Essa outra foto tá muito... não tá muito interessante, não. Tá? Então, deixa eu voltar aqui só no meu guia, porque eu fiz um guia. Eu vou apresentar depois pra vocês um e-book, porque eu fiz um e-book desse material, tá? Existe um e-book, existe aulas sobre isso. Pra quem se interessar, quiser ter todo esse material na mão, pra utilizar a hora que quiser, tá? Então, o que acontece? O medicamento é esse, tá?
que é feito. E junto com isso, eu sempre sugiro a fazer outras coisas mais. Porque o medicamento nu e cru, só o itraconazol, não é interessante porque o animalzinho ele tem enjoo, tá? O animalzinho ele fica muito, às vezes ele pode ter situações de irritação de estômago, ocasionando às vezes até realmente uma gastrite. Por quê? Porque ele tem que tomar por muito tempo. Qual que é o período mínimo que o animalzinho, mesmo igual esse cachorrinho que tá com uma coisa superficial aí, tem que tomar? 3 meses. Como assim? Ele toma 3 meses. A ferida fechou, ele toma 1 mês a mais, tá? É no mínimo tipo 4 meses. Então aquele gato que eu mostrei a foto pra vocês, que tava lá feiozão, se em 3 meses a ferida cicatrizou, é 1 mês a mais. Então continua também com 4 meses. Se um gato vai lá, acabou de 3 meses, não cicatrizou, ele vai tomar até cicatrizar. E depois que cicatrizar, é 30 dias a mais depois daquele período, tá? Então é um período longo? Sim. Qual foi o período mais longo que eu já tratei de um animal com esporotricose? Foi um gato e levou 1 ano mais ou menos, tá? E ele ficou ótimo e normal, sem nenhum problema. Tem gente que acha que os animais não têm capacidade de melhora, mas tem sim. Então o que eu sugiro para fazer para esses animais, além de... Eu tô seguindo justamente o guia aqui pra mim não me perder, né, nas informações. Protetor de estômago, tá? Eu falo pra vocês também a questão de suplementos vitamínicos, que esse animal não vai querer comer muitas vezes bem. Eu falo medicamentos para evitar enjoo. Por quê? Porque se ele fica enjoado mais facilmente, quando ele começa a não querer comer, até por causa do próprio questão do antifúngico, do gosto, temos que fazer medicamento para enjoo para que ele continue comendo. Porque se o animal parar de comer, a gente vai ter outras complicações. E animal que não está comendo não tem como ser tratado em casa. Vou dar um simples e real para vocês do lobão, tá? O lobão, às vezes, eu sei que ele tem alguns problemas de pele com fungo, ok? E o que acontece? Eu já fiz um tratamento para ele com itraconazol. Ele fica mal demais. Então, às vezes, eu começo a fazer o tratamento e eu paro e suspendo. Sim, por quê? Porque o lobão tem 14 anos, eu tenho um jovem idoso. Ele já tá comendo, igual eu vi um videozinho da menina aqui na rede vizinha, ele já tá comendo filé mignon como se fosse a Mercedes-Benz. Ele tá comendo Biofresh, uma ração super prêmio, sem transgênico, que é extremamente palatável, em que ele aceita bem. Então, mas se eu dou itraconazol, ele não aceita. Então, eu mandei manipular uma outra base, mas que não funciona para essa doença, só para que vocês entendam, tá? Que eu estou fazendo para ele e ele tá, mesmo assim, comendo, tá? Só para que vocês entendam. Ah, mas não é saudável deixar um animalzinho com fungo na pele. Concordo, mas eu tenho que ver qual que é o equilíbrio das coisas, porque eu estou lidando com um cachorro de 14 anos, que tem um apetite delicado e que tem, além disso tudo, outra coisa. Ele tem uma dificuldade de andar. Quem me acompanha aqui já vê que eu coloco tapete, borrachado, papelão, tudo quanto é coisa no chão. Então, eu tenho que conservar as coisas com ele. Eu faço um pouquinho uma coisa, o que for, mas se ele parar de comer, não tem jeito. Não existe nenhum tratamento na face da terra. Se algum veterinário de Marte falar isso pra vocês, pode falar que acho que ele não é de Marte agora, acho que ele é até mais longe ainda. E virar pra vocês e falar assim, não, 3 dias, não tem problema, não pode continuar em casa o tratamento, daqui a pouco ele vai voltar a comer. Já era, gente, tá? É só pro animal ficar pior, pra quando ele internar, em vez de ficar 2 dias, ele ficar 7. Então, só isso pra dizer pra vocês, porque não funciona assim. Então, a gente entra com outras coisas, né, suplementos, outras coisas, pra ajudar, pra que fique mais fácil. Beleza? Sobre a questão da prevenção, o que eu posso fazer como medidas de prevenções pra isso daí, né? A primeira coisa que é a questão do ambiente que a gente vive. Se eu vivo numa casa que tem jardim, que às vezes eu vou lá, faço uma poda, encosto umas plantas ali, ela fica velha, 500 anos ali, já começa a entrar em material de decomposição, e meu cachorro vai ali, brinca, ou até dá umas espetadas, ele pode depois pegar um fungo ali, assim, tipo de uma esporotricose? Pode. Então, uma das formas de prevenção é a gente cuidar desse ambiente da gente. Se a gente tem vizinhos que tem gatinhos que não tem a consciência que gato é dentro de casa e não gato é passeando, como muita gente acha que isso é saudável e bom, o que tem que fazer? Modificar. Como que a gente modifica isso? Conversa com o vizinho, entendeu? E a gente tem que dar uma espantadinha no bicho, vai lá, briga com o bichinho para ele poder ir embora, para ele não ficar ali encostado por ali, tá? Porque muitas vezes o que acontece? Se torna risco pra gente e seres humanos no Rio de Janeiro. Eu não sei se tem alguém por aí o que for, se já ouviu falar, mas tem
demais aqui. É um problema sério que eles colocam até como notificação obrigatória junto ao governo. Mas ninguém notifica nada, porque se for notificar, acho que vai ter 1000 notificações por dia, pelo menos, ou muito mais do que isso, né? Porque a quantidade é absurda. Tá? Que mais que eu posso falar pra vocês aqui? Ah, tá. Quando a questão for de gatinhos, a questão de tomar cuidado e estar sempre limpando a caixa de areia. Uma coisa que eu acho que é só uma conduta que é delicada com os donos de gato, a grande maioria, não são todos, mas tipo assim, a metade das pessoas com quem eu atendia com dono de gato, virava pra mim e falava assim, é bom ter gato porque não dá trabalho. Ou seja, isso de cara já me fala assim, é bom ter gato porque eu não tô cuidando e o bicho tá ali. Tá? E eu vou traduzir isso pra vocês que vocês vão conseguir entender. Aqui tem uma senhora que tem vários gatos e os vizinhos colocaram tela nas entradas. Isso aí, com certeza, porque é perigoso, gente, não adianta, tá? Eu sempre falei isso há mais de 20 anos. Gato é o bicho mais limpo do mundo e gato é o bicho mais sujo do mundo. Como assim, né? Dá uma interrogação aí na cabeça, mas vocês vão entender. Por quê? Porque ele sobe no telhado, em qualquer lugar, mexe num lixo, já vi gato mexendo em tanta coisa, come coisa podre, pega rato, pega barata, entendeu? Pega tudo quanto é bicho que está extremamente contaminado. Só que ele se lambe. E ao se lamber, ele manda tudo para dentro. Então, a boca de um gato é como se fosse um esgoto aberto. O gato, eu estou dizendo do gato que vai na rua, o gato que sobe em tudo. Eu não estou dizendo aquele gato que só fica dentro de casa e que não vai em nenhum outro lugar, tá? Por quê? Vou dar um exemplo simples para vocês. Não, meu gato não vai na rua, ele sobe só no telhado. Mas já tive situações de dona, depois, quando foi limpar o telhado, tinha um pombo morto no telhado. Ela descobriu o quê? Um cheiro esquisito. Ah, tem um cheiro esquisito, tinha um pombo morto. E aí? Entendeu o que eu tô querendo dizer pra vocês? Então tem que ficar muito atento, porque as pessoas, elas querem colocar o gato no ambiente como se fosse na vida normal lá fora. Só que, uma vez que ele tá dentro de casa, a gente tem que ter outros cuidados diferentes com o gato, tá? Por isso que eu explico muito isso, que é muito importante e as pessoas não acreditam. Gato é o bicho mais limpo e o mais sujo do mundo. Eu já ganhei várias arranhaduras e várias coisas de cachorro, nada de infecção. Um dia que o gato arranhou a minha mão aqui, eu fiquei 3 dias e tive que tomar até uma antitetânica, que era de rua. Eu simplesmente não conseguia fechar a minha mão, de tanto que inchou, devido à questão da infecção, de um monte de coisa ali, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, sim. Outra coisa que pode fazer também é o seguinte, se eu tenho um vasinho na minha casa, eu não tenho gato, beleza, mas a questão, tipo igual eu dei de exemplo pra vocês, que pode acontecer até com um cachorrinho, se ele vai lá dar aquela fuçada, coloca aquelas pedrinhas, aquelas coisas pra proteger, ajuda muito. Plantas, às vezes, suspensa, né, até para o animalzinho não mexer. São coisas que, às vezes, pode ajudar, tá? Tá, só uma coisa na questão do gato, que eu ia falar bem específica, né? Que eu falei que a maioria das pessoas falam que gosta, que é prático. A tal da areia do gato. Entendeu? As pessoas confundem a areia do gato com... Eu vou usar esse vocabulário, é pra ver se grita mesmo aí com quem depois for assistir. Com lixo. Como assim com lixo? Que se encosta, né? E acha que não é. Vai lá e cata só um cocô e vai juntando um mijo ali por baixo, A própria ureia, né? O cheiro de mijo, igual quando fralda de neném, que o neném assa, né? A bunda toda, aquela coisa toda assim. Faz aquilo ali, também provoca muitas coisas sérias nos animais. Até problemas respiratórios no gato, aquilo intoxica. Então as pessoas têm um hábito de achar que eu coloco aquilo ali, pronto, só cato por cima e tô feita, não preciso fazer mais nada. Isso não é cuidar de gato, gente, pelo amor do Senhor, entendeu? Quem for assistir, não é porque não sai do seu bolso a areia, então tenha um gato só. Ou então a condição financeira vai ter que fazer outras coisas para poder fazer melhor. Eu adoraria ter 10 cachorros, mas para eu cuidar com o mínimo adequadamente para eles, não dá para eu ter 10 cachorros. Não tá aqui não, mostrei, foi para as minhas do GME. Comprei um medicamento para as meninas essa semana que na distribuidora me custou quase R$300. Na distribuidora. Então, o que acontece? É fácil ter vários bichos?
Se a pessoa é planejada, ela consegue ter. Por quê? Porque ele não adoece. Cuidar de animal sem adoecer é fácil. Mas para ela cuidar sem adoecer, você tem que se prevenir. Entendeu? Então, o que acontece? Isso aqui é muito importante. Como é que eu vou dar um diagnóstico para vocês diferencial se um cachorrinho de vocês aparecer com alguma feridinha no corpo para saber se aquilo é bactéria ou se aquilo é fungo? Vou falar para vocês o que eu faço de linha de raciocínio no consultório quando eu tenho animais de pessoas que não têm condições de fazer até um exame de raspado para mandar para o laboratório, que é a coisa mais comum com que eu atendi na minha vida. Pessoas com poucas condições. Então, o que a gente faz? A gente, assim, faço um diagnóstico diferencial. Primeiro é o seguinte, um tempo que tá aquela ferida. É uma ferida há muito tempo? Nossa, tem 15 dias, tem 20 dias, tem 30 dias, tá do mesmo jeito que isso aqui, não melhora, não sara. Já passei 500 pomadas e não sara. Ou até aquela na perninha, tá? Só fica uma ali. No gato tá só pipocando, né? Mas o gato também, mesmo quando tá só uma pequenininha que também fica com essa característica, dá pra saber. A gente faz uso de antibiótico para cachorro, tá? Ou pro gato, com antibiótico de um mais baratinho, sim, que possa servir para pele, tipo um Duotril. Mas se forem usarem gatos, pelo amor do Senhor, quem estiver ouvindo isso, por favor, depois pesem o gato, tá? Porque depois, se o gato tiver problema de descolamento de retina, né? A questão da lente do olho, por ter dado em quantidade errada, não veio virar e falar que veio no meu vídeo e viu para poder fazer o diagnóstico diferencial errado, não, tá bom? Então, eu já aviso isso antes para não ter problema. O que a gente faz? A gente faz por 5 a 7 dias. Esse cachorrinho, se eu faço, tipo Duotril, que eu tô dando um nome comercial de um bem barato. Deve ter uns 7, 10 laboratórios com essa base, que é a enrofloxacina. E o que acontece? Eu faço por 7 a 10 dias. Essa ferida não cicatriza nada. Beleza, eu sei que é fungo. Tá? Nessa forma aqui. Por quê? Porque sarna não dá desse jeito aqui. Tá bom? Então, o que acontece? É uma forma, assim, de diagnóstico diferencial? Sim, mas um diagnóstico diferencial clínico, tá? É o que a gente faz muitas vezes com muitos animais, tá? Agora, o que acontece? Dá pra gente poder tratar... Gente, 70% de tudo que eu cuidei na minha vida, eu tratei clinicamente. Eu não tive a possibilidade de usar todos os laboratórios que nós temos com milhões de exames que a gente tem por condições das pessoas com quem eu tratei o tempo todo. Inclusive uma consultoria online que eu estou terminando de fazer no estado do Rio. Eu estou tratando desse animal e eu tive que fazer um diagnóstico diferencial com a possibilidade de ser um câncer nesse bichinho e a gente fez com um diagnóstico diferencial e o animal está bem. Tá? Só para que vocês entendam. Telemedicina funciona e existe muito bem. Gente, tá dando pra entender? A areia, aqui a Maria Eduarda perguntou aqui no YouTube. Se a areia troca todo dia? Sim, Maria Eduarda. Todo dia, não vou te falar, pelo menos a cada 2 dias. Se demorar demais, 3 dias. Mas a areia 7 dias, aquela história de rejogando a areia por cima não dá por causa da ureia que fica embaixo. A coisa mais fácil não é nem trocar a areia. Vocês vão conseguir entender. A gente pode ficar até 3 dias, até 5 dias sem trocar a areia em si? Podemos. Vou explicar como. O gato foi lá e fez o cocô. Eu apanhei o cocô. Eu tenho que ter outra caixa de areia para eu revirar aquela ali no outro lugar e lavar a anterior. O problema é aquele xixi depois que vai ficando por baixo. Ah, mas ele é absorvido na areia. Mas naquela que foi ficando ali, a gente tem que tirar. Porque quando ela vai virando aquela areinha que vai virando uma terrinha. Tem umas que elas vão umidificando e vão criando uma parte por baixo. E aí ficou aquela soltinha por cima. Aquela que tá soltinha por cima, eu cato, eu consigo usar. De novo, se for o caso. Aquela que ficou embaixo, que já começou a virar plaquinha lá, tipo uma laminha, esquece. Porque aquela ureia é tóxica. Gatos que têm um problema de rinotraqueite com essas caixas de areia assim, é péssimo e tem muito mais problema respiratório. Para quem não sabe, tá assistindo coisa de gato aqui, rinotraqueite é um problema respiratório que é extremamente comum nos gatos. Cão também pode ter, mas é menos, é mais suavezinho. E quando eu fiz a imersão de inverno ano passado, eu expliquei sobre isso. Falando nisso, eu vou dar essa imersão de inverno esse ano, agora em julho, para vocês, para quem quiser. Tá? Que eu fiz um dia de aula ao vivo com vocês. Eu não tinha visto a pergunta dela aqui do lado de cá, gente. Tá? Mas o que eu sugiro para fazer?
que eu acho que é a forma de conduta mais fácil. Não preocupe em tentar comprar aquela areia máxima melhor, não. Se puder, tudo bem, compra. Por quê? Porque se a pessoa vai lá e compra aquela areia melhor, acha que pode ficar 10 dias sem trocar. Só que o animal, gente, se a gente está sentindo um cheiro de xixi na areia, imagina um animal que tem um nariz muito melhor e mais potente que o nosso. O quanto que deve irritar aquilo para ele. Tá? Então, o que acontece? É preferível uma areia mediana e mais barata, que eu consiga fazer uma troca mais constante do que uma areia mais cara que troca a cada 10 dias. Esse papo que, vamos supor que uma areia custe R$7. Deixa eu ver quanto é uma areia de gato aqui, quer ver? Só para vocês poderem entender como fazer. Aqui, ó, tem areia de R$5 e eu acabei de ver uma areia de R$65. 10 vezes, né? Presta atenção. Na internet, hein? Só pra vocês terem uma ideia. Então, o que acontece? Se eu comprar de 5 e o que acontece? E eu pegar ela e a cada 3 dias eu trocar, é mais benéfico pro animal porque deixar aquela areia por muito tempo. O animal, ele vai sempre sofrer com o cheiro, tá? E também uma coisa, só para que vocês entendam quem é dono de gato por aí. Ele vai começar a segurar mijo. Se ele sentir um cheiro muito forte, ele não vai ficar mijando certinho na caixa. Ele vai evitar a caixa. Automaticamente, segurando o mijo, ele tem mais possibilidade de ter cistite e depois até uma possibilidade de um problema renal como uma consequência maior. Tudo isso porque economizou na jossa de comprar. Gente, vou melhorar para vocês. Tem uma areia aqui de R$157. Não é só desse preço não, tá? Só pra explicar pra vocês. Agora, o que eu posso fazer pro meu cachorro? Passei com ele na rua. Bem, se ele usar sapatinho, fica mais fácil. Se ele não usar sapatinho, o que fazer? Lavar e limpar muito bem esse pé, tá? É muito importante. Porque eu vou dar um exemplo pra vocês. Teve uma vez que a moça chegou com o York. Ele foi na rua, ele voltou. Parece que tem um trem nessa pata, eu não consigo mexer, ele não deixa eu mexer. E não para de lamber, lamber, lamber. Então, se ele não para de lamber, 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 o que ele fez? Tá ingerindo toda a porcariada que ele pisou pra dentro da boca. E o que ele tinha no pezinho? Um chiclete que grudou assim no meio do pelinho. Ela não conseguia, a gente teve que ir lá e cortar e tirar. E antes disso, o tempo que ele ficou lambendo, tudo quanto é porcaria que ele passou, mandou pra dentro. Tá? Então, só para que vocês entendam. Evitem lugares alagado. Um lugar onde vocês não conseguem ver que tá limpo, assim, de sujidade maior, não leva. Leva nos cantinhos mais limpos. É importante, ajuda. Outra coisa também que é importante, que eu até coloquei também lá nesse e-book que eu fiz, vamos levar essa informação a mais pessoas, porque muitas pessoas pegam esporotricose. E é uma doença muito danadinha, porque o fígado é um órgão muito importante. E o nosso organismo, assim como os animais, bombardeado. O pessoal fica preocupando com a doença do carrapato por 3 meses, né? Esporotricose, eu já tratei de um cachorro por 6 meses. Então, ou seja, muito mais tempo de medicamento. Como fica esse fígado nessa história, tá? Então, vamos ficar atentos a isso, porque pode acontecer. O que tem aqui? Tá. Eu coloquei um pouquinho sobre a questão de como a gente conduz quando o animalzinho tá doente. Que eu coloquei isso dentro. Deixa eu ver quanto tempo que eu tô aqui. Tem 45 minutos, mais ou menos. Isso tá no e-book. Eu acho que eu vou deixar pra quem... Tem até uma fotinha com um cachorro cheio de lama. O diagnóstico eu já expliquei um pouquinho pra vocês. Existem outras doenças também que pode acontecer, como leishmaniose, de ter uma feridinha. Mas ela não é tão característica, tá? Pode também ser uma leishmaniose? Pode acontecer? Pode, tá? Mas eu levantei para vocês as mais importantes aqui. Os diagnósticos do laboratório, infelizmente, às vezes as pessoas não fazem mesmo sendo barato. Ele não é um exame muito caro, né? Que a gente chama de citologia direta. Mas temos um porém muito sério. É tido da seguinte forma: a clínica é soberana, né? Ou seja, eu posso chegar com um exame, mandei pro laboratório. Se foi lá no exame do gatinho do Nick, deu negativo, e eu tô vendo o Nick cheio de feridinhas, igual eu mostrei aqui pra vocês, ó. Igual esse gatinho aqui, eu vou virar e vou falar assim, vamos tratar. Eu não vou partir pra de cara achar que tem um tumor. Vamos tratar, pra, pelo menos primeiro, por 15 dias, pra ver como ele vai se apresentar pra gente continuar, tá? Lá, ó.
A Maria Eduarda falou. O gatinho dela precisou fazer o tratamento por 5 meses. Eu tô falando, gente, é muito tempo. Então, não é pouco tempo. A gente tem que proteger, a gente tem que cuidar dessa parte de suplementos. Senão a gente tem problema sim, tá? Agora, o que acontece? Se o exame do laboratório veio como negativo, isso não me diz nada. Se eu tenho um animal com feridas características, se eu tenho um cão ou gato, não importa qual, eu vou tratar? Vou sim. Deixa eu voltar aqui no outro gato de cachorrinho aqui. Deixando esse aqui. Eu vou tratar sim. Por quê? Porque é tido como hierarquia dentro da medicina veterinária, não sei de dizer, em relação ao humano, que a clínica é soberana. Então, o que acontece? Não é porque um resultado deu negativo, porque o patologista tem que ser um patologista bom e a lâmina tem que ter dado certo. O que é a lâmina ter dado certo? Na hora que a gente pegou a lâmina de vidrozinho, que a gente vai lá, faz um raspado, a gente tem que... A do cachorro é diferente do gato. A do gato a gente só encosta, beleza? Agora, a do cachorro, que é sequinha assim, aí, nossa, eu já vi de gente no consultório quase chorando comigo, brigando comigo, de ter que raspar. Eu tenho que raspar uma lateral dessa feridinha até ela sair sangue. E ela sair sangue mesmo, porque senão eu não consigo achar o fungo. Se eu pegar nessa feridinha igual desse cachorro, só colocar a lâmina assim e mandar pro laboratório, a cada 100 lâminas, 99 vai dar negativo. Eu tenho que fazer um exame, ele é um exame chato, incomoda, é feio, dolorido. Eu tenho que raspar e tirar um sangue nessa feridinha, né? E tem muito dono de cachorro que não aceita fazer. Não aceita, vamos assinar o termo que não quer fazer e vamos fazer o tratamento inicial pra gente ter o diagnóstico diferencial pelo medicamento, tá? É uma forma. Deixa eu ver o meu tempinho ali, tá? Na hora que a gente usa a itraconazol, esqueci de falar pra vocês, né? Eu até falo. É sempre que eles chamam de 10 miligramas por quilo dia. Agora o que acontece é o seguinte, isso pode ser uma vez no dia ou duas. No e-book que eu vou falar e vou mostrar pra vocês, quem até quiser depois comprar, ele tá disponível não pra comprar. Essa aula aqui, ela tá livre aqui pra todo mundo. E quem quiser depois ter todas as anotações, essas coisas são todas dentro dele, com aulas lá dentro, que inclusive tem, depois eu vou mostrar pra vocês. Só um videozinho aqui. Lá tem todas as doses, todas direitinho, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aquilo ali, as tabelinhas de doses. Ah, tá, deixa eu mostrar aqui só pra vocês poderem entender o que é. É assim, ó, só pra quem quiser ver, tá? O e-book eu vou deixar passando ali devagar, só pra vocês poderem ver. Pra quem quiser, com tudo direitinho. Esse e-book ficou mais ou menos com as 40 páginas. Além dele também, vai ter, porque é sempre assim, quem compra o e-book, 3 dias depois é que dentro da plataforma fica disponível pra pessoa. Tem umas 5 a 7 aulas em que eu coloquei tudo do e-book assim, mais bonitinho, tudo separadinho, tá? Deixa eu ver o que é. Ah, Maria Eduarda falou aqui. Eu não consigo ver. Nossa, Maria Eduarda, eu juro que eu não tô conseguindo ler. Tá tão pequenininho. Porque na tela tá tão grande do outro telefone aqui que eu não consigo ver. Eu não consigo ver a pérola. Eu não entendi, mas você pode até mandar no direct, não tem problema, tá? Uma coisa que é muito importante para todo mundo que tiver que cuidar do animal com esporotricose, mas antes disso eu vou falar, nós, seres humanos, vamos aprender a tomar nossos cuidados, gente. Eu falo isso o tempo todo. A gente tem jardim em casa, tem um coqueirinho, tem uma planta, às vezes tem um espinho, ou às vezes não tem espinho. Esse negócio de ir lá e ficar metendo a mão, igual vamos supor, hoje estava chovendo o dia inteiro aqui, ontem também. A matéria tá lá em decomposição, aí vai lá e vai enfiando a mão naquele negócio. A gente às vezes tá igual tá aqui na minha mão, ó. Deixa eu parar aqui até pra ver se dá pra ver, porque esse telefone aqui às vezes tem imagem melhor. Não sei se dá pra ver. Eu tô aqui com a pelinha, o famoso bife. A gente vai lá e mete a mão numa terra e pega naquilo ali, chances da gente pegar algum problema? Sim. A gente, às vezes, de um dia à noite, de uma friagem para o outro, a gente começa a pegar um resfriado. Então, o que acontece? O famoso bife, aquelas pelinhas, não é nem bife de falar que fazer a unha. Nós temos o risco? Temos. Então, o que acontece? Vamos usar luva quando a gente for cuidar dessas coisas em casa. Ah, mas nossa, luva. Gente, luva. Eu vou falar pra vocês. A gente que eu comprei em casa, eu paguei R$6 uma luva daquela de supermercado grossa, como se fosse de limpeza. E posso falar pra vocês? Aquela luva dura. Porque eu uso pra lavar pano dos meninos aqui de mijo. Como assim pano de mijo, né? Que papo é esse? Deixa eu voltar só no videozinho lá que eu tinha passado pra vocês.
Que quando eles ficam presos dentro de casa aqui, eles dormem dentro de casa, eu tenho toalha, lugar de fazer xixi, e depois eu vou lá limpar. Então, quando eles fazem lá o xixi, o que for na toalha, eu vou lavar a toalha, lavo ali, passo o pano, o que for no lugar, desinfeto, o que for. Então, eu uso a luva. Eu posso falar pra vocês, uma luva dessa dura mais de 30 dias. Aliás, a minha já deve ter uns 3 meses, pelo menos. Agora que ela tá ficando assim feia, mas quando ela começa a querer um lugar pra furar, sabe o que eu faço pra luva durar mais? Eu visto a velha por cima de uma nova. E depois que eu fiz isso, a minha luva tá durando mais. Olha a dica da luva, hein? Isso eu quero falar pra vocês. Olha a dica da luva. Depois que eu fiz isso, já deve ter uns 5 meses que a minha luva tá ali, ela não furou menos. Porque aí a ponta da nossa unha, assim, o que for, ela fica mais protegida pra não fazer força. E outra coisa também que eu aprendi. Luva de casa doméstica não se compra a conta, gente. Ah, minha mão é M, compro o M. Não, mas eu compro a G, fica folgada. Aham, vou dar uma dica pra vocês. Eu não tenho aqui, mas vocês vão entender. Comprem a grande. Eu compro uma que meus dedos ficam assim, ó, sobrando. Aí, o que eu faço? Aí, aqui, pra ela parar e não sair do lugar, aquela xuxinha de cabelo que for que a gente tem lá nas lojas de 99, coloca por cima da luva. A luva não vai sair e a luva vai durar. Todas as vezes que eu comprei a luva pra mexer em casa, do tamanho da minha mão, ela durou menos. Tá? Os fabricantes de luva não vão gostar não, mas toma outro insight pra vocês aí. Outra coisa que é interessante, até pra quem tem gato, até pra quem tem cachorro, limpeza em casa. Gente, fiquem atentas a isso, por favor, tá? E o que eu falo pra vocês? Até lá dentro mesmo eu sugiro algumas coisas pra vocês, mas de uso humano, lisoforme. Gente, lisoforme é a coisa mais fácil do mundo e barata e resolve a vida pra caramba dentro de casa. Esquece cloro, cloro até intoxica a gente, tá? Além de manchar a roupa da gente, dá uma raiva danada quando cai uma pinóia de um pingo daquilo. Lá na hospedagem, infelizmente, eu tenho que usar muito, muito, muito e roupa se não tomar cuidado, vai toda embora, tá? Então, vamos tomar esse cuidado. Ali depois eu falo também lá pra vocês, cuidado das feridas, como é que faz com as feridas, dos animaizinhos. Que mais? Eu também falei, se for usar a questão das feridas, como é que faz direitinho lá, tá? O que mais eu coloquei aqui? Deixa eu ver. Ah, tá, vou pôr só a capinha aqui pra vocês verem. Que isso aqui é a capinha dele. Ou seja, eu ganhei de esporotricose em pets, tá? Ele lá dentro eu mostro todo o tratamento de gato, todo o tratamento de cachorro, ou seja, o medicamento é o mesmo. E o que eu fiz nele? Além de colocar o e-book lá, depois de 3 dias, né, acho que se eu não me engano é isso, cai na plataforma. Eu vou colocar essa aula lá dentro também. Cai na plataforma, tem umas 5, 7 aulas, não sei quantas que tem. Além do e-book, por quê? Se a pessoa tem dificuldade, até se ela tem uma preguiça ela vai poder ouvir o áudio, as aulinhas, falando e explicando isso pra eles lá certinho, tá? Então pega e facilita e fica muito bom. Agora uma coisa, pra quem já viu eu falando aqui sobre o GME, que é o Guia de Medicamentos Essenciais, isso aqui é totalmente diferente. Isso aqui é totalmente direto ao ponto. Por quê? No e-book tá lá explicando tudo direitinho. As aulas são curtas. 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Por que tem que ser direto ao ponto? Porque se a pessoa tá com o animal para poder cuidar, não é hora dela aprender. Não é linha de raciocínio que ela tem que fazer. Ela precisa da informação ir lá e fazer. Informação ir lá e fazer, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou deixar eu vou dar uma data. Até a data que eu vou lançar o GME. O GME vai ser lançado no dia 10 de junho. Era pra ter lançado agora em maio, mas eu passei mal, muito mal mesmo, de garganta. Na minha vida inteira, que eu adoeci alguma coisa, essa foi outra muito séria de garganta em que eu tive e em que eu não tava conseguindo falar. Impossível de eu conseguir trazer uma aula pra vocês, inclusive de eu fazer aulas antes aqui pra vocês, não pude fazer nada. E eu vou trazer o GME numa tomada diferente. O primeiro módulo, que é Conhecendo o Animal do GME, eu vou dar ele todo ao vivo aqui dentro do Instagram. Eu vou dar ele todo ao vivo aqui pra vocês. Eu vou dar e vai ser retirado. Eu vou dar e vai ser retirado. Eu vou dar e vai ser retirado. Quem já fez o GME vai ver que é a aula lá de dentro que eu vou dar ao vivo e ela vai subir. Por que eu vou fazer isso? Porque às vezes eu vejo que tem muitas pessoas que não confiam que possa realmente ter aula lá dentro. Achar que é enganação. Então eu vou fazer dessa forma e quem quiser vai ver e ela vai subir. Ela não vai ficar aqui, tá? E o Tira Dúvidas, igual as meninas tem o tempo todo, até hoje. A gente tá fazendo até coisas extras lá. Mas eu não prometo nada extra, porque o extra acontece.
conforme as próprias alunas que estão lá, que simplesmente a gente sabe que corresponde às coisas acontecem, tá? E normalmente o extra é mais até por desenvolvimento pessoal, humano. Porque eu sempre falo, quanto mais nós cuidamos da gente, mais fácil fica cuidar deles. Ok? Só para vocês entenderem. Então, até o dia 10, essa live vai ficar aqui no Instagram. Eu vou subir ela pro YouTube depois que tem as informações. Depois que acessar, vai ter link embaixo. Vai poder comprar isso aqui com mais 50% de desconto. Vai. E eu vou fazer uma coisa diferente. Quem comprar, o que acontece? Na plataforma tem a data que a pessoa comprou. Então, quem comprar até 10 de junho, o que acontece? Até 10 de junho do ano que vem, se o animalzinho tiver uma necessidade de fungo disso daqui, eu vou dar para essa pessoa uma semana de consultoria online específico para isso. Por que eu tô falando isso? Porque a quem comprar e tiver um gato, tiver uma prestação preventiva, acontecer alguma coisa daqui a 4 meses, além do e-book que tá lá, além das aulas que tá lá, porque na plataforma fica a data que comprou. Então eu sei quem são as pessoas que vão ter comprado até o dia 10 de junho. Se alguém comprar depois no dia 11, não vai pagar o preço que eu vou estar colocando hoje com essa diferencial aqui. Ele na plataforma, se a pessoa for lá e for fuxicar, ele é R$ 97,00. O e-book com as aulas. E quem quiser vai me chamar no direct, eu vou passar o link. Ele vai custar R$ 47,00. Sim, sim. Como eu sempre acho, né? Foi até engraçado essa semana, apareceu uma moça com um sermão desse tamanho, falando como, veterinário, vocês cobram tudo caro, não sei o que lá mais. E ela estava realmente identificada com o veterinário de Marte, que não é o propósito de como eu faço as coisas aqui. Quem me acompanha, quem já fez o GME sabe disso. E do GME eu vou dar umas aulas aí pra vocês. Eu vou me virar nos 30, não sei como, quarta-feira agora eu vou dar uma aula pra vocês à noite. E eu vou acabar de resolver o tema pra colocar pra vocês, tá? E vou fazer segunda, quarta, sexta. E vai chegar depois, eu vou dar uns 4 dias seguidos de aula da parte. Eu não sei se vai dar 4 dias, talvez vai dar até mais. Porque eu acho, se não me engano, acho que foram 5 aulas que eu dei na outra vez. Que o GME era uma aula só na primeira vez, né? Que era antes, outras vezes a parte conhecendo o animal. E eu subdividi ele nessa última turma em 4 ou 5 aulas, se eu não me engano. Então eu vou, todo dia vai ter uma, tá? Que eu vou trazer pra vocês aberta e ela vai ficar fechada. Ela vai ser vista e depois, logo depois, ela já vai ser retirada, ela vai ser excluída logo depois. Ela não vai ficar aqui por 24 horas. Beleza, gente? Então é isso, é um e-book que eu fiz com essas aulas, com esses assuntos, com essas coisas que eu falei aqui pra vocês. Pra quem assistiu, se só isso for o suficiente, tá tudo certo. Essa live aqui, eu vou deixar essa aula aqui no ar com todas as informações até o dia 10 de junho aqui. Eu vou depois baixar e vou colocar dentro também do YouTube e vai ficar por até 10 de junho, tá? E ela também, depois eu vou subir ela também pra dentro da plataforma. Esperemos que ninguém me dê nenhuma emoção com o que eu passei aqui pra vocês, porque os veterinários de Marte ficam tudo surtados com o que eu falo com vocês aí, tá bom? Então, quem tiver interesse, não precisa nem falar assim, eu quero ou nada aqui não. E depois vai lá no direct e fala assim, cadê? Eu quero aquela aula lá que você falou, ou o que for. Pega, vê lá e entra. Que, não tem interesse, só que também pra mim tá ótimo. Joia, perfeito. Eu sempre falo, eu sempre falo isso. Eu não vou deixar de dar informações para quem quiser. E quem quiser, além da informação, crescer e evoluir, vamos embora que nós vamos junto. Tá bom? Gente, obrigada. Me desculpa ter demorado um pouquinho. A chuva não atrapalhou, graças a Deus, tá bom? E que nós vamos ter uma semana ótima. E quarta-feira eu vou trazer alguma coisa ainda que eu não sei o que é. Eu acho que eu vou pegar em cima das principais doenças que eu trago aqui para vocês. Eu vou fazer uma enquetezinha, mas não vai ser enquete que vocês vão ter que só clicar. Vocês vão ter que escrever embaixo, porque são umas 9 doenças que eu trago aqui pra vocês. Vocês vão escolher qual que eu vou trazer na quarta-feira agora. Mas não vale doença do carrapato. Doença do carrapato vai ficar pra semana que vem. Tá bom? Beijinho, obrigada por quem hoje aprendeu mais um pouco por aí. Porque é o seguinte, nós só podemos prevenir nossos cachorros dos problemas se nós soubermos o que ele possa ter. Tá bom? Fiquem com Deus e até depois. Tchau, tchau.